Daniele Antonello. Vamos dar início à nossa semana 17. Mais uma vez, trabalharemos com 2 videoaulas. A primeira videoaula, que é essa que eu estou iniciando agora, vamos trabalhar uma parte do conteúdo estudado no segundo bimestre. Vamos trabalhar uma revisão. E, novamente, utilizando o livro de atividades. Assim, pegue o seu material e vem comigo. Pessoal, aqui está a agenda para essa aula número 1 e vamos trabalhar com todo o capítulo 4, que fala dos triângulos, teorema de Pitágoras, as relações métricas no triângulo retângulo e as razões trigonométricas. E vamos trabalhar com a parte do capítulo 5, que fala de plano cartesiano. Então, distância entre 2 pontos, ponto médio de um segmento e o próprio plano cartesiano. Então, vamos lá? Pessoal, começamos com esse exercício número 6 da página 8 do livro de atividades, volume 2. O antigo livro chinês contém 246 problemas. Para a solução de alguns, é necessário o uso do Gogu, ou seja, o teorema de Pitágoras. Veja um desses problemas traduzido do capítulo 9 do Xizhuang. Então, é um exercício, de Olimpíada. No alto de um bambu vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3x. Quando a corda é esticada, sua extremidade toca no solo a uma distância de 8x do pé do bambu. Que comprimento tem o bambu? Vamos representar a situação, então? Então, temos aqui o solo, aqui o bambu, que nós não sabemos o tamanho dele, é o que nós queremos descobrir, portanto, chamamos de x. E aqui está a corda. Veja que tem um pedaço da corda que está em contato com o solo, e esse pedaço mede 3x. Mas no momento que eu estico a corda, então temos a seguinte representação aqui, eu vou esticar a corda, então a corda está aqui, ela estava tocando o solo, eu estiquei, ficou retinha aqui, e quando eu faço isso, a medida entre a extremidade da corda, e o começo do bambu aqui, esse pedaço vale 8x. Como eu estiquei a corda, estiquei e ela é exatamente a mesma. Logo, eu consigo verificar que este pedaço, a minha representação não está bem encostada aqui, mas teria que ser bem encostadinha. Então, esse pedaço mais o pedaço que está no solo formam uma corda. Portanto, quando eu estico ela, o comprimento é x mais 3. Assim, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vou ficar com x mais 3 elevado ao quadrado, que é igual a x quadrado mais 8 ao quadrado. Aí você tem 2 possibilidades de resolver este quadrado aqui. Ou você faz o quadrado da soma de 2 termos, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou pode fazer a propriedade distributiva. E assim, vou ficar com x ao quadrado mais 6x mais 9. Do outro lado dessa igualdade, x quadrado continua sendo x quadrado e 8 ao quadrado é igual a 64. Percebam que eu tenho x quadrado dos dois lados, então eu posso eliminá-los. Se eu trouxesse ele para o primeiro membro, ele ia vir negativo e assim eu consigo eliminar os 2 termos que tem o x quadrado. Sobrando então 6x mais 9 igual a 64, vou subtrair ali o 9 de 64, 6x é igual a 55 e dividindo 55 por 6, eu obtenho a medida de 9,2x, que é o comprimento desse bambu. Na página 9, eu selecionei para vocês, aqui é o teorema de Pitágoras, eu selecionei para vocês o exercício 8. Só para ficar já
vocês conseguirem relembrar, né, do teorema de Pitágoras aqui, que é a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse exercício 8, ele fala o seguinte: a figura a seguir representa um terreno triangular ABC, no qual há uma casa retangular BDEF, que ocupa 40% do terreno. Determine a área ocupada pela casa, sabendo que BC é igual a 40 metros e AC é igual a 50 metros. Então, veja a representação desse terreno triangular ABC e dessa casa BDEF. Ele diz que esse lado AC vale 50 metros, que o lado BC vale 40 metros. Logo, eu posso, usando o teorema de Pitágoras, descobrir o outro lado desse triângulo, o lado AB, que nada mais é do que um dos catetos. Portanto, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, 50 ao quadrado igual 40 ao quadrado mais x ao quadrado. 2.500 igual a 1.600 mais x ao quadrado. Vou subtrair o 1.600, logo o x quadrado é igual a 900. Extraindo a raiz quadrada de 900, eu tenho o x valendo 30. Percebam que, se você olhar para esse triângulo, ele é um triângulo cujos lados eles são múltiplos do triângulo pitagórico, do triângulo 3, 4, 5. Quem tem facilidade em memorizar esse tipo de situação já economiza aí algum tempo na resolução. Agora, vou achar a área deste terreno. É um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 40 vezes 30, 1.200, dividido por 2, 600 metros quadrados. É a área do terreno. Vejam que o enunciado nos mostra que a casa ocupa 40% do terreno. E ele quer saber quanto é essa área. Logo, eu pego os 600, multiplico por 40%, que é 0,4, e assim eu descubro que essa casa tem um tamanho de 240 metros quadrados. Tudo bem? Vamos para a página 10, nosso exercício número 11. As medidas em centímetros dos menores lados de um triângulo retângulo são x e 12. E o maior lado é x mais 4. Determine as medidas dos catetos e da hipotenusa desse triângulo. Gente, vamos representar o triângulo aqui. Como ele disse que os menores lados são x e 12, eu sei que qualquer triângulo retângulo, os menores lados serão os catetos, já que a hipotenusa é sempre o maior lado. Portanto, os catetos valem 12x e a hipotenusa x mais 4. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, x mais 4 elevado ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Vou aplicar a propriedade distributiva e eu vou obter x ao quadrado mais 4x mais 4x mais 16, que é igual a 144 mais x ao quadrado. Percebam que, novamente, eu tenho x quadrado dos dois lados da minha equação, então eles se anulam, e eu fico apenas com 8x mais 16 igual a 144. Vou subtrair 16 dos dois lados, 8x igual a 128. Divido esse 128 e o 8 por 8, os dois lados por 8, e eu descubro que o x vale 16. Logo, os meus catetos vão medir 12 e 16, e a minha hipotenusa, que era x mais 4, será igual a 20. Você que é mais observador, olhou aí para as medidas 12, 16 e 20 e conseguiu visualizar que é um triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 4. Pessoal, antes de nós continuarmos com a resolução de algumas atividades, gostaria de relembrar com vocês as relações métricas
no triângulo retângulo. Começando pelo Teorema de Pitágoras, que nada mais é do que hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu não gosto muito de memorizar ali A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, porque se forem outras letras aí que aparecem no triângulo, o aluno pode chegar a se confundir. Uma das relações, ou melhor, duas relações, que são essas, B ao quadrado igual a A vezes M e C ao quadrado igual a A vezes N, eu prefiro memorizar como cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, as duas são do mesmo jeito. Então, se eu olhar para um lado do triângulo, eu tenho essa relação. Se eu olhar para o outro lado do triângulo, para o outro cateto, eu vou ter a mesma relação. Uma outra relação é a da altura. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, que seria o h ao quadrado igual a m vezes n. E além disso, eu tenho que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. B vezes C igual a A vezes H, ok? Então, só para a gente relembrar aí as relações. Vamos então, ainda na página 11, o exercício 14. A figura a seguir representa um esquema de localização da casa onde o William mora. Então, está lá a casa do William, temos uma caixa d'água, uma árvore e algumas distâncias aí na ilustração. Com base na figura, determine, na letra A, a distância que ele chamou de x da casa do William até a árvore. Então, percebam que eu tenho duas informações numéricas na figura, que são as projeções. Eu tenho essa projeção que vale 96 metros e essa que vale 54. Logo, toda a minha hipotenusa, que são, a hipotenusa é a soma dessas projeções, eu já sei que a minha hipotenusa vale 150 metros. O ângulo reto está aqui em cima, então já observei que aqui é a minha hipotenusa. Sendo assim, para descobrir este valor x, eu vou usar a minha relação que está aqui envolvendo cateto, projeção e hipotenusa, ou seja, cateto ao quadrado igual a projeção vezes a hipotenusa ou hipotenusa vezes projeção. Assim, x ao quadrado é igual a 150 vezes 54, x ao quadrado é igual a 8.100, logo o x é igual a 90 metros. Essa é a distância da casa do William até a árvore. Continuando, agora vamos para a letra B. Ele quer a distância z da casa do William até a caixa d'água. Vou fazer o raciocínio análogo da letra A. Vou usar a mesma relação, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção. Só que agora o meu cateto é o z, então z ao quadrado igual a 150 vezes 96, 14.400. Vou extrair a raiz quadrada de 14.400 e eu descubro que o z vale 120 metros. Ainda neste exercício, vamos para a letra C, onde ele quer agora a distância y da casa do William, que chega na estrada. A distância y está no lugar da altura desse triângulo retângulo, portanto, vou usar a relação altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Então, y ao quadrado é igual a 54 vezes 96, 5.184, e a raiz quadrada de 5.184 é 72 metros. Vamos lá para a página 12. Exercício 17. Determine o perímetro e a área do triângulo a seguir. Então, aqui temos um triângulo onde as únicas informações que eu tenho são os valores das duas projeções. Assim, eu já consigo descobrir que a hipotenusa vale 6,5, somei 2 com 4,5. E a primeira informação que eu posso descobrir é a altura, usando a relação altura ao quadrado igual a projeção vezes projeção. 2 vezes o 4,5, a altura ao quadrado é igual a 9 e a raiz quadrada de 9 é 3.
Então, já sei que a altura vale 3. Tenho que descobrir agora os valores dos catetos. Vou chamar esse cateto de x e posso usar, então, a relação cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. 6,5 vezes 2 é 13. Raiz quadrada de 13 não é exata, mas eu sei que está entre a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16. Então, entre 3 e 4. E aproximadamente vale 3,6. Por que eu transformei? Porque precisa de perímetro e no perímetro eu tenho que ter os valores aproximados. Não posso ter com radical. Vou fazer o mesmo raciocínio para descobrir esse cateto que eu chamei de y, usando a mesma relação, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção. Então, 6,5 vezes 4,5 dá 29,25. Vou extrair a raiz quadrada de 29,25 e ela é aproximadamente 5,4 decímetros. Logo, para descobrir o perímetro, basta que eu some esses três lados, 5,4, 3,6 e 6,5, e eu chego no valor de 15,5 decímetros. Para a área de triângulo, base vezes a altura dividido por 2, eu posso usar, a altura vezes a base aqui, que é a hipotenusa. Então, se eu virar esse triângulo, eu consigo enxergar que a minha hipotenusa vira a base. Então, 6,5 vezes 3, 19,5, dividido por 2, 9,75 decímetros quadrados. Ou poderia ter achado essa mesma área usando base, que é cateto, vezes a altura, que também é cateto. Raiz de 13 vezes a raiz de 29,25 é a raiz quadrada de 380,25. Vai me dar 19,5, que dividido por 2 eu chego na mesma resposta. Então, eu tenho as duas opções aí para o cálculo da área. Razões trigonométricas. Então, quem são as razões trigonométricas? Razão seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Temos a razão cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a razão tangente, que é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. E é muito importante que, além de você lembrar das razões, você lembre dos valores dos ângulos notáveis aí, 30, 45 e 60 graus. Então, do seno, do cosseno e da tangente desses três ângulos notáveis. O restante vai estar ou no enunciado, ou no nosso caso aqui, a gente vai poder usar a tabela que tem no livro didático de vocês como referência. Então, vamos lá? Lá na página 13, exercício 20. Um observador vê uma torre de 40 metros de altura sob um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, determine a que distância aproximada ele se encontra da torre. Aqui está o observador, a representação com a torre, a altura de 40 metros, e ele observando pelo ângulo de 60 graus. O primeiro passo é identificar que aqui, essa distância do observador até a torre, que é o que ele quer descobrir, é o meu cateto adjacente, que a altura da torre é meu cateto oposto. Logo, eu vou utilizar a razão, que é cateto oposto por cateto adjacente, e essa razão é a tangente. Logo, tangente de 60 é igual cateto oposto 40, cateto adjacente, não sei, chamei de x. Olho lá na tabela da página 18 do meu livro didático 2, essa tabelinha aqui, procuro o ângulo de 60 graus e acho o valor da tangente que está aqui, 1,7321. Então, eu troco a tangente por esse valor, completei com 1 ali, fiquei com uma igualdade de frações, portanto, de razões, eu multiplico cruzado, isso é uma proporção, multipliquei cruzado,
1,7321x é igual a 40, divido 40 por este número e eu chego numa altura ali, numa distância aproximada de 23,1 metros. Na página 14, exercício 23. Um avião decola do ponto A e percorre uma distância em linha reta de 3,6 km. Quando passa sobre um lago, o ponto B, calcule a que altura se encontra o avião ao sobrevoar o lago. Aqui está a representação e ele quer saber exatamente isso aqui, essa distância. Identifico que o caminho que ele percorreu é a minha hipotenusa, o que ele quer descobrir é o meu cateto oposto, portanto, eu vou usar o seno daquele ângulo que está ali representado, que é 32 graus. Então, cateto oposto é o que eu quero saber, x, hipotenusa 3,6. O seno de 32, eu vou lá na tabela, na página 19 do livro didático 2, acho o ângulo de 32 graus e eu vou usar o valor do seno, que está aqui, ó. Então, x sobre 3,6 é igual a 0,5299 e eu completo com 1. De novo, uma igualdade entre razões, multiplico o cruzado, chego que o x é igual a 1,90.764, isso está em quilômetros, então eu posso arredondar para aproximadamente 1,908 quilômetros. Então, essa é a distância que ele está do lago, aproximadamente. Página 21. Observe o plano cartesiano a seguir, no qual alguns pontos foram marcados. A gente vai utilizar para resolver os exercícios, as atividades de 1 até a 3, com esse mesmo plano cartesiano. Então, aqui está o plano cartesiano, vejam que temos vários pontos. O número 1 indica as coordenadas de cada ponto representado no plano. Então, temos os 8 pontos, coordenadas do ponto A, -3 e 3. Ponto B, 1 e 3. Ponto C, o mais fácil, aquele quando as coordenadas são iguais, não tem como errar, -2 e -2. Ponto D, 2 e -1. Ponto E, -2 e 2. Ponto F, 1 e -3. Ponto G, 4 e 2. E ponto H, -2 e -3. Lembrando que, como a localização de um ponto, sempre primeiro é o valor de x e depois o valor de y. O exercício 2. Quais são os pontos que pertencem ao primeiro quadrante, ao segundo, ao terceiro e ao quarto quadrante? Então, no primeiro quadrante, a gente observa que são os pontos B e G. No segundo quadrante, A e E. No terceiro quadrante, C e H. E no quarto quadrante, os pontos D e F. Ainda sobre esse mesmo plano cartesiano, agora vamos para o exercício 3. Calcule a distância entre os seguintes pontos. Então, primeiro eu quero a distância entre B e F. Então, é só eu observar, eles estão na mesma linha vertical. Então, eu vou subtrair as coordenadas do y. 3 menos o -3 e, portanto, essa distância é 6. Os pontos E e C também estão na vertical, na mesma coordenada x. Então, eu vou subtrair a coordenada y. Então, 2 menos o -2 vai me dar 4. E e G está na horizontal, então agora eles estão na mesma coordenada y. E eu vou subtrair, então, os valores de x. 4 menos o -2.
Também me deu a resposta 6. A e D. Percebam que quando eu quero A e D, olha lá, não está nem na horizontal e nem na vertical. Portanto, eu completo ali o meu triângulo. Eu vou ter um triângulo retângulo, onde o cateto aqui da horizontal é a distância, né, do 2 até o menos 3, portanto 5. E o cateto da vertical é a distância de 3 até menos 1 e vale 4. Logo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 16 mais 25 vai me dar 41, raiz quadrada de 41. Então, essa é a distância entre os pontos A e D. Para finalizar a nossa aula, eu vou relembrar um pouquinho com vocês o ponto médio de um segmento de reta. Então, aquele ponto médio, ele divide um segmento de reta ao meio. Ele transforma esse segmento em dois segmentos congruentes. Chamamos de ponto médio a localização x do ponto médio e y do ponto médio. Para obter esse x médio, a gente faz uma média aritmética das coordenadas x, do A e do B. Então, eu somo, divido por 2. Faço o processo idêntico aqui para o y, somo as duas coordenadas, o y do A e o y do B, e divido por 2. Então, agora eu tenho o meu ponto médio. Um exemplo que está aí no livro de atividades de vocês, na página 18, lá no começo do capítulo 5, e ele fala o seguinte: determine o ponto médio dos segmentos cujas extremidades são os pontos A, 2 e menos 1, B, 1 e 0. Então, primeiro eu acho o x médio, somei a coordenada do xa e do xb, 2 mais 1, 3, e 3 dividido por 2, 1,5, ou pode deixar mesmo na fração. Faço a mesma coisa agora para o y, então, menos 1, ya, 0, yb, vai ficar menos 1 sobre 2, se quiser deixar em decimal, menos 0,5 também pode, ou pode representar esse ponto médio como sendo exatamente assim, ok? Então, finalizamos a nossa aula por aqui. Galera, chegamos ao final dessa aula de número 1 da semana 17. Então, se cuidem, fique bem e eu espero você na aula de número 2. Um beijo e até lá!